Você já finalizou o seu dia no escritório extremamente esgotada, com aquela sensação de que, embora você tenha se esforçado muito, tenha trabalhado muito, você não conseguiu dar conta de tudo e que ficaram alguns fios soltos aí na sua atividade como dona de um escritório de advocacia? Eu já vivi muito isso e nesse vídeo eu vou compartilhar com você como que foi que eu consegui reverter essa situação e como que a setorização trouxe clareza e foi o primeiro passo para eu começar a organizar o meu escritório. Se você não me conhece ainda, meu nome é Karina Mori, sou advogada, tenho um escritório especializado em direito médico e direito da saúde e nesse canal eu compartilho com você um pouco da rotina da minha advocacia. Eu abri meu escritório há mais ou menos 3 anos e meio. E quando eu abri meu escritório, eu sabia que eu teria que dar conta de algumas atividades que no outro escritório, onde eu trabalhava apenas como advogada, eu não precisava exercer. Lá no outro escritório, eu fazia atendimento aos clientes, petição, pensava numa estratégia processual, fazia sustentações orais. Essa era a minha atividade. Quando eu abri meu escritório, eu sabia que teriam outras atividades, mas como exatamente eu iria exercer as atividades, eu ainda não sabia. Você vai me falar, Karina, saiu do escritório e não se preparou? Sim, eu me preparei. Eu me preparei financeiramente, eu sabia onde abriria meu escritório, eu sabia qual seria a especialização do meu escritório e eu sabia de que maneira eu gostaria de prestar o meu serviço. Mas eu não sabia exatamente como gerir, como administrar um negócio. Em alguns momentos, pegue essa dica para você, em alguns momentos a gente precisa fazer aquilo que as pessoas falam, trocar o pneu com o carro em movimento. Eu lembro que quando eu estava me preparando para essa transição, eu li um livro chamado Trabalhe 4 horas por dia, do Timothy Ferriss. Não que eu imaginava que eu sairia do escritório para trabalhar 4 horas por dia. Esse foi um livro que eu recebi como recomendação. E tem uma passagem desse livro que ela me marcou muito, porque ele fala o seguinte, Timothy Ferriss fala o seguinte, quando você está pensando em algum projeto novo, em começar a empreender, o universo ele não vai conspirar contra, mas ele também não vai mudar todas as pecinhas para encaixar e deixar tudo perfeitinho para quando você saia, seja uma perfeição essa sua jornada. Isso não vai acontecer. Você vai ter que se arriscar, você vai ter que tomar um pouco de coragem e começar a ajustar as coisas durante a sua atividade, verificar quais são os seus problemas e começar a ajustar. E foi isso que aconteceu. Quando eu saí do escritório, eu sabia que eu tinha que cuidar de outras atividades, mas exatamente como isso aconteceu, eu não sabia. E a setorização foi que me trouxe essa clareza. Parece um contrassenso você pensar que você, sendo a única responsável por todas as atividades, você precisa setorizar o seu escritório, mas a partir do momento que você setoriza as suas atividades, você começa a agir como se você estivesse gerenciando uma equipe. E esse é o primeiro passo para você pensar em delegar e começar a se enxergar como um negócio mesmo. Isso traz muito mais clareza mental. E é um exercício mesmo de criatividade e é um exercício mental. Porque quando eu comecei a primeira vez que comecei a pensar numa setorização, o que eu fazia? Sabe quando você pensa numa planta baixa e começa ali a ver, você vê ali a sala, a cozinha e tal? Eu imaginava da seguinte forma, né? Olhando por cima. Esse daqui é o setor operacional, que é o setor que cuida de elaboração de petição, de cumprimento de prazo, né? Gestão dos prazos, gestão das audiências, preparação das audiências. Esse é o setor aqui financeiro, onde eu vou cuidar dos honorários, pagamento de contas, agendamento de contas, cumprimento de metas financeiras. Esse setor aqui, comercial, onde eu vou pensar em prospecção de clientes, em marketing, jornada de cliente. E esse setor aqui, que eu conheci durante os meus estudos sobre gestão e administração, setor administrativo e estratégico extremamente importante. Então, a partir do momento que você começa a enxergar o seu negócio através de setores, você começa a enxergar quais atividades cabem em cada uma delas e começa a exercer o papel específico a cada momento que você decide se dedicar a ela. Ao invés de ficar vivendo num caos, de ficar trocando de atividade a cada momento, vários momentos do dia, sem ter nada muito especificado. E quais são os setores, Karina, que você colocou na sua advocacia? Exatamente esses que eu acabei de falar. Operacional, que é efetivamente a nossa atividade fim, que é realmente a atividade do advogado, de elaborar petição, dar entrada no processo, apresentar uma defesa, realizar uma audiência, uma sustentação oral, fazer uma reunião com seus clientes ativos. Esse é o setor operacional, a atividade fim mesmo. O setor financeiro é o setor que realmente você vai se organizar
para emitir notas fiscais, organizar os recebimentos dos honorários, verificar qual que é o custo da sua atividade, agendar os pagamentos. O setor comercial é o setor onde você vai pensar em prospecção de clientes, quais serão as estratégias de prospecção de clientes, se você vai produzir conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Jus Brasil. Essa é a sua área do comercial. O setor estratégico e administrativo é onde, pelo menos aqui no meu escritório, é onde eu penso em como que eu vou organizar a delegação dessas tarefas, como que eu vou exercer todas essas atividades e também observar aonde é que está o maior problema, qual que é o setor que eu preciso dar mais atenção, se tem algum setor que realmente está necessitando mais da minha atenção do que outro, porque muitas vezes isso começa a acontecer. Às vezes você tem muito cliente, mas não tem dinheiro, então tem algum problema no seu financeiro. Ah, você não tem dinheiro, nem clientes não chegam, então você tem que dar atenção para o comercial. É esse momento do estratégico que você tem que, pelo menos uma vez por semana, o ideal uma vez por semana, tem que parar para observar o seu negócio, ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, nós aprendemos que a setorização é extremamente importante para te trazer organização, clareza e te tirar do caos. Aprendemos também quais setores você precisa criar aí na sua advocacia. Agora vamos entender como colocar isso na prática no seu dia a dia, pensando que amanhã, digamos amanhã, segunda-feira, você quer começar a organizar a sua advocacia através de setores, começar a organizar a sua vida através desses setores. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de blocos de tempo. Blocos de tempo são períodos que você cria dentro da sua agenda, pode ser dias, pode ser horários. Você imagina mais ou menos dentro de uma semana, sabendo qual momento do seu dia e da sua semana você vai dedicar para cada um dos setores. Isso te traz clareza e te traz tranquilidade, por quê? Porque se na segunda-feira vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, vocês vão ver que na minha advocacia, eu gosto de deixar segunda e terça-feira 100% para o operacional. Eu tô tranquila, eu não tô ali naquele desespero que tem outros setores que estão abandonados. Por quê? Porque eu sei que tem momentos da minha agenda, dentro da minha semana, que eu vou me dedicar àqueles outros momentos. É lógico que exceções vão acontecer, que imprevistos vão acontecer, mas você tem que ter pelo menos algo desenhado. E mais importante do que ter algo desenhado é sempre pensar em respeitar aquilo que você desenha para você. No livro A Única Coisa, o autor Gary Keller, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, tem um capítulo destinado aos blocos de tempo, como você deve organizar sua agenda através de blocos de tempo, e ele fala, o universo não sabe da sua agenda, quem sabe é você. Então, ele vai querer trazer outros eventos, outros compromissos, outras tarefas para aquela sua agenda. Quem tem que ser o primeiro a defender a sua agenda é você. Como eu sempre falo, a agenda é um organismo vivo, imprevistos vão acontecer, mas você tem que pensar sempre em trabalhar, em respeitar aquilo, porque senão não vai funcionar. E aí, na prática, como que a gente faz isso para estabelecer essas ordens dentro da sua agenda através dos blocos de tempo? Aqui, no meu escritório, há muitos anos eu uso o Google Calendar. Eu vou mostrar para você o Google Calendar, onde eu uso para estabelecer os blocos de tempo. Uma coisa é o bloco de tempo, outra coisa são as tarefas. Agora que eu vou compartilhar minha tela do Google Calendar, vai ficar mais claro para vocês entenderem a diferença do bloco de tempo com as tarefas. O Google Calendar vai te auxiliar para você ter uma visualização da sua semana e saber em quais momentos, lembra que eu falei da planta baixa, das caixinhas, dos setores da sua advocacia? Em que setor, em que sala você tem que estar naquele dia, naquele momento, tá? Vamos lá, vou compartilhar minha tela com você para ficar mais claro. Essa aqui é a página do Google Calendar. Se você criou a sua conta do Google Calendar com seu nome, provavelmente aqui na esquerda, onde ele aparece minhas agendas, vai estar agenda com seu nome, uma agenda de aniversários, uma agenda de tarefas e uma agenda de feriados do Brasil, porque essas são as agendas básicas do Google, tá? Elas já vêm como padrão do Google. Aqui eu já criei algumas, estratégico e administrativo, financeiro e operacional. Então, qual é a ideia aqui? Você criar uma agenda para cada um dos setores da sua advocacia. O que você faz? Você vem aqui, dá um mais, criar nova agenda, e aqui então a gente já tem o estratégico, financeiro, operacional, falta então uma do setor comercial. Aí você dá um criar nova agenda, aqui embaixo vai informar que está criando a nova agenda, e quando criar ela vai aparecer aqui à esquerda. Agenda criada, qual a outra, a segunda que eu falei para vocês que eu acho importante? Uma agenda de estudo. Eu sou uma defensora do constante desenvolvimento. A gente nunca pode deixar
de ter um momento na nossa agenda para a gente estudar, para a gente aprender. Então, para mim, é extremamente importante ter dentro do meu bloco de tempo um período em que eu vou me dedicar ao bloco que eu chamo de desenvolvimento e de capacitação. Então, eu coloquei aqui como estudo. Outra agenda que é importante, agenda de compromisso. Eu sempre queria de compromissos para colocar reuniões, audiências, consultorias. Depois que a gente criou todas as nossas agendas, voltamos lá, clicamos aqui, voltamos para a agenda. E a partir daqui, a gente começa a criar nossos blocos de tempo. Como eu falei para vocês, tá? Eu vou montar mais ou menos a agenda de acordo com a minha agenda. E aí você que tem que entender a sua realidade e verificar se isso está de acordo com o que você quer para o seu dia a dia. Então, o que que eu faço? Segunda-feira é só clicar e arrastar, a partir das 9 até as 18, eu deixo o dia inteiro para mim, para o operacional. Então, eu escrevo ADV, tá? Venho aqui, tá vendo aqui embaixo? Tá na agenda Karina. Eu venho aqui e coloco operacional. Eu não vou dar o salvar direto. Por quê? Porque eu quero que essa atividade se repita toda segunda-feira. Toda segunda-feira, para mim, é o operacional. Então, eu clico aqui e não se repete, coloco semanal a cada segunda, certo? Agora sim eu dou um salvar. Toda segunda-feira, ó, vamos ver para na outra semana. Vai aparecer aqui também, tá vendo? Dia 21, vamos para o dia 28, ela tá aqui. Voltando para cá. Terça-feira também eu dedico ao operacional, tá? ADV, que é a advocacia. Opa, aqui, vamos colocar o operacional. Salvei, tá? Quarta-feira de manhã eu deixo 1 hora dedicada ao estudo, mais ou menos, tá? O que eu tô mostrando para vocês como que a gente monta. Eu tenho 2 dias que para mim é dedicado ao desenvolvimento e final de semana para mim sempre encaixo em algum momento. Então vem aqui, coloco o estudo. Tá? Estudo aqui, você pode colocar o nome do curso que você está fazendo. Então, digamos que tem 3 cursos que você comprou e que você está estudando ele concomitante. Então, digamos aqui que você está estudando, direito médico. Você pode colocar aqui, direito médico. Então, é um dia que você vai dedicar ao direito médico e também vai se repetir toda quarta-feira. Semanal a cada quarta, tá? O que que eu costumo deixar? Na minha agenda, eu organizo a minha parte pessoal também. A partir das 5h30, eu coloco toda a parte da minha rotina, deixando mais ou menos até umas 8 horas, porque aqui é o bloco que eu vou tomar café da manhã, tomar banho, então aqui eu deixo mais ou menos destinada à rotina matinal. Então, esse daqui fica dentro da agenda Karina. Isso daqui se repete todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, certo? Para mim fica aqui. E outra coisa que eu deixo também aqui, ó. Às vezes não é nem 1 hora, tá? Demandas pessoais. Na quinta-feira que eu tinha reservado todo esse período aqui, apareceu uma audiência para esse horário. Então, você vem aqui e você troca, peraí, este evento, tá vendo? Você vai mudar, só ir arrastando, coloca este evento, porque ele não muda o das outras semanas. E você encaixa aqui, digamos, você tem uma audiência, você vai ter que deixar o espaço da sua ida e da sua volta e coloca aqui a audiência. Audiência, instrução e julgamento. E aí coloca aqui nos compromissos. Compromisso, salvar. Isso aqui tem que ser sua regra, tá? A exceção é quando aparecer, como eu mostrei para vocês, eu aparecer uma audiência, uma reunião, uma diligência, aí sim você vai encaixando. Mas aqui você já tem a clareza de quais dias você vai estar em cada setor da sua advocacia. E dessa forma você dá o primeiro passo para sair do amadorismo, para sair do caos, para ter uma rotina na sua advocacia muito mais tranquila e principalmente para começar a observar e entender o seu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que todas essas dicas que eu trouxe hoje sejam úteis para você. E se você gostou desse conteúdo, tem mais conteúdos aqui dentro do canal, todos relacionados à rotina e organização na advocacia. Toda semana nós temos vídeo novo nesse canal, então se inscreva, curta e compartilhe com quem precisa dessa informação. Vou ficando por aqui e até a próxima semana.